Muitas vezes, o mal não se manifesta através de uma criatura grotesca ou de um monstro saído de pesadelos cinematográficos. Ele reside, de forma inquietante e quase invisível, na banalidade do cotidiano, escondido atrás de sorrisos gentis, uniformes respeitados e rostos comuns que cruzamos todos os dias na calçada. É um abismo silencioso que se abre sob os pés da normalidade, revelando que a linha entre a sanidade e a depravação total é muito mais tênue do que ousamos admitir em nossa busca constante por segurança e paz. A travessia por esse vale de sombras torna-se ainda mais perturbadora quando percebemos que a realidade cotidiana pode ser fragmentada por obsessões inquietantes que fogem completamente à compreensão humana. Do outro lado do mundo, nas metrópoles do Japão, a figura de Tsutomu Miyazaki emergiu como um lembrete cruel de que o isolamento social e a desconexão com o mundo real podem nutrir impulsos inimagináveis. Miyazaki, o assassino otaku, não apenas tirou a vida de crianças inocentes, mas buscou nelas uma forma desesperada de preencher o vácuo de sua alma distorcida. Seus crimes chocaram uma nação que se orgulhava de sua ordem, revelando que o horror floresce no silêncio de um quarto repleto de fantasias, onde a fronteira entre a ficção e a vida real deixa de existir. A inocência perdida nessas mãos foi um trauma coletivo que mudou para sempre a percepção sobre a alienação moderna. Enquanto alguns matam por fantasias, outros o fazem seguindo um código moral deturpado, como Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador. No Brasil, sua trajetória é marcada por uma contagem de corpos que desafia a lógica, mas o diferencial absoluto é o alvo de sua fúria. Pedrinho decidiu que seu papel era o de um justiceiro de sangue, caçando aqueles que considerava a escória, traficantes, estupradores e outros assassinos. Nessa busca por justiça privada e letal, ele se transformou exatamente naquilo que jurou destruir. Sua vida tornou-se um ciclo interminável de vingança, onde a linha entre o herói distorcido e o monstro implacável se dissolveu em sangue, provando que a violência, mesmo travestida de retribuição, apenas gera mais escuridão profunda. A maldade também se manifesta como um jogo frio de números, como vimos na gélida Rússia com Alexander Pichushkin. O assassino do tabuleiro de xadrez não via suas vítimas como seres humanos, mas como peças em uma competição macabra contra o fantasma de outros serial killers famosos. Seu objetivo era preencher os 64 quadrados de um tabuleiro, tratando a vida como uma estatística irrelevante em sua busca por infâmia. Cada morte no Parque Ibiza era um movimento estratégico em sua mente doentia, uma tentativa de encontrar significado através da quantidade, mostrando que, para alguns, o poder reside na capacidade de descartar o próximo como se fosse um objeto descartável em um passatempo cruel. Ainda na Rússia, encontramos um caso que desafia as leis da lógica e entra vividamente no surrealismo macabro. Anatoly Moskvin, historiador brilhante, ele não buscava a morte tradicional, mas uma forma de reverter a finitude através de uma obsessão histórica profundamente doentia. Dentro de seu apartamento, ele criou um mundo de bonecas humanas, feitas a partir dos restos exumados de meninas. Ele as vestia, celebrava seus aniversários e conversava com elas, vivendo em simbiose com o túmulo. A obsessão de Moskvin transformou o lar em um necrotério de sonhos, onde o amor se tornou uma perversão da existência, provando que o horror pode morar na porta ao lado, escondido sob a fachada de um intelectual solitário. Contudo, o mal prospera também pela falha sistemática das instituições, como exemplificado por Andrei Chikatilo. O açougueiro de Rostov agiu por décadas sob a negligência de um sistema que se recusava a admitir que tais crimes existissem em sua sociedade. Chikatilo caçou vulneráveis em estações e florestas, aproveitando-se da cegueira burocrática para acumular inúmeras vítimas. Sua existência é o testemunho de como a negligência institucional pode ser tão letal quanto a lâmina do assassino, permitindo que um predador caminhe livremente enquanto o mundo escolhe não ver a verdade absoluta. Diante desses abismos, surge a reflexão dolorosa sobre a redenção. Existiria cura para mentes tão fragmentadas? Ao analisar essas trajetórias,
Percebemos que o destino de muitos parecia selado por traumas ou desequilíbrios que nenhuma terapia alcançaria. Não há redenção fácil para quem cruzou a fronteira da desumanidade de forma tão definitiva. O que resta é o estudo das cinzas e a tentativa de compreender os sinais para evitar a repetição. Mas o alerta permanece vivo, pois os nomes finais que encerram esta jornada não são apenas assassinos, mas figuras que transformaram a própria realidade em um pesadelo coletivo que desafia o tempo e a própria alma. Para Aileen Wuornos, o mundo nunca foi um lugar de acolhimento, mas um campo de batalha onde a sobrevivência exigia um preço sangrento. Sua história é a explosão de um trauma acumulado por décadas de abusos e negligência absoluta. Nas estradas desoladas da Flórida, ela se tornou a face de uma tragédia que ainda hoje divide opiniões. Teria sido ela uma predadora impiedosa ou uma mulher empurrada ao abismo por uma sociedade falha? Aileen não buscava apenas a morte. Ela reagia a um mundo que a feriu profundamente, transformando sua dor em uma série de defesas letais que ceifaram vidas masculinas em um ciclo de desespero. O debate sobre sua responsabilidade versus sua vitimização permanece como uma ferida aberta, lembrando-nos que o mal, por vezes, é o subproduto de uma vida onde a esperança foi assassinada muito antes do primeiro gatilho ser puxado. Ainda mais perturbador é quando o amor, o sentimento mais nobre da humanidade, é distorcido por rituais macabros, como no caso de Leonarda Ciantiulli. Conhecida como a fabricante de sabão de Correggio, Leonarda mergulhou na superstição mortal para proteger seus filhos de um destino funesto que ela acreditava ter sido previsto em cartas de tarô. Em sua mente febril, a única forma de garantir a vida de seu sangue era oferecendo o sangue alheio em sacrifício ritualístico. Ela não apenas matou suas vítimas, mas as transformou em produtos domésticos, sabão e bolinhos que servia a amigos e familiares. Esse horror puro, nascido de um instinto maternal corrompido, mostra que o medo da perda pode transformar uma mãe protetora em uma arquiteta da morte, onde a vida humana torna-se mera matéria-prima para a preservação de uma ilusão. Enquanto alguns agem no isolamento, outros usam a luz do carisma para orquestrar sombras coletivas. Charles Manson é o epítome do manipulador de almas. Um homem que não precisou sujar as próprias mãos para destruir a paz de uma geração inteira. No final dos anos 60, ele transformou o sonho de amor e liberdade em um pesadelo de fanatismo e sangue. Manson compreendeu perfeitamente as fraquezas de jovens perdidos, moldando-os como extensões de sua própria vontade destrutiva. O massacre que chocou o mundo demonstrou como o poder das palavras e a manipulação psicológica podem transformar indivíduos comuns em instrumentos de um apocalipse particular, provando que o carisma, quando desprovido de empatia, é a arma mais perigosa que alguém pode empunhar contra a sociedade. No silêncio ensurdecedor de um apartamento em Milwaukee, Jeffrey Dahmer representou um tipo diferente de horror: a solidão canibal. Dahmer não buscava fama ou rituais complexos, mas uma conexão que sua mente fragmentada não conseguia processar de forma saudável. Em sua busca desesperada por companhia, ele cruzou todas as fronteiras da desumanidade, tentando criar seres que nunca o abandonariam através de experimentos atrozes. O canibalismo foi o estágio final de sua tentativa macabra de possuir o outro de forma absoluta e permanente. Sua jornada emocional revela o abismo de alguém que, ao tentar preencher o vazio de sua própria existência, acabou por devorar a própria alma e a de suas vítimas, tornando-se um símbolo da desumanidade que floresce no isolamento total. Poucos casos evocam um pavor tão ancestral quanto o de Albert Fish. O vovô do mal personifica a crueldade psicológica levada ao ápice absoluto. Através de cartas enviadas às famílias das vítimas, ele descrevia seus atos com uma falta de remorso que desafia qualquer explicação lógica ou humana. Fish não era apenas um assassino. Ele era um torturador da alma dos sobreviventes, alimentando-se do sofrimento prolongado e da angústia dos pais. Sua figura frágil escondia uma perversão que atravessava gerações, representando o horror que se disfarça na velhice e na aparente vulnerabilidade, deixando um rastro de dor que o tempo dificilmente consegue apagar.
Finalmente, o ápice da traição humana manifestou-se na selva da Guiana com Jim Jones. O líder que prometia um paraíso terrestre orquestrou a traição suprema contra seus próprios seguidores em Jonestown. A fé cega, cultivada através do medo e do isolamento, levou centenas de pessoas ao abismo em um único dia de horror coletivo. Jones não apenas tirou vidas, ele assassinou a esperança de um povo que buscava desesperadamente um mundo melhor. O massacre final é o lembrete definitivo de que a entrega absoluta a uma liderança sem questionamentos pode resultar na destruição total da dignidade e da própria vida. Ao final desta jornada pelas mentes mais sombrias da história, resta o confronto entre o mal absoluto e a resiliência das vítimas e da sociedade. Estudar esses padrões não é um exercício de morbidez, mas uma necessidade vital de vigilância. A história nos ensina que, embora a escuridão possa ser vasta, a luz da verdade e da memória é o que nos protege de sermos engolidos novamente por esses ciclos. A pergunta que ecoa após cada nome citado é simples, porém inquietante. O que realmente separa um ser humano comum desses rostos que acabamos de conhecer? Seria o destino, a biologia, ou apenas um passo em falso na direção do abismo que todos carregamos dentro de nós? O mistério da maldade humana permanece sem resposta definitiva, deixando-nos com a reflexão necessária sobre o que realmente significa ser humano em um mundo capaz de produzir tais pesadelos.